E no momento que ele estava voando pelo espaço, o Marcos ouviu um pedido de socorro de um planeta próximo. E quando chegaram na atmosfera, eles viram no planeta que era uma mulher que estava em um rio, já nadando, só que ela parecia já querer desistir de continuar. E o Renan disse que poderia ir lá salvar ela. E deixaram ele ir. E ele se teletransportou e chegou em uma parte meio escondida para que não vissem ele teletransportando. E aí nadou até ela e puxou ela, que já tinha parado de nadar, e levou lá para a beirada. E no momento que chegaram lá, ele viu que ela estava meio triste, como se não quisesse ter sido salva. E ele perguntou para ela por que é que uma moça tão linda como ela tinha desistido de querer continuar viva. E ela disse que já não tinha mais por quem continuar. E no momento chegou lá muitos guardas, que estavam de armadura e armas, e disseram para ele se afastar dela. E ele se afastou. E chegou mais umas pessoas lá com uns panos para enxugar ela. E ela olhou para ele e no momento sorriu um pouco e disse obrigado por ter me salvado. E ela já estava indo embora junto com aqueles guardas e pessoas. E ele já ia embora quando ela disse que ele poderia ir junto com ela até um local que ela gostaria de agradecer de outra forma a ele. E ele disse que já tinha que ir, mas ela disse que insistia que ele fosse com ela para agradecer por ter salvado a vida dela. E ele concordou e foi. E no momento a Ashera chegou lá com o pessoal na frente da nave que estava assistindo isso. E ela perguntou se eles faziam ideia de quem era essa mulher que apareceu. E ela mostrou lá a imagem que no momento que ela viu que a mulher olhou para o Renan, apareceu uma mulher lá próximo, como se tivesse teletransportado para lá. Ficou uns instantes e depois sumiu de lá. E quando foram ver, era romance. E o Marcos disse que ela aparece quando parece que alguém vai se apaixonar. E estão achando que pode ser o caso agora com o Renan, com essa mulher. E a Ashera disse que ela não é uma mulher qualquer, ela é a princesa Ana. E ela acabou de convidar o Renan para o palácio dela. E vamos ver no que isso vai dar. Então eles ficaram assistindo lá. E quando o Renan chegou lá, ela falou para ele se sentar em uma mesa que ele viu que era bem bonita. Ele percebeu que era um palácio. E depois de um tempo ela chegou lá, se assentou em uma outra parte da mesa e serviram várias coisas lá para eles. Ele comeu e bom grado que ela insistiu para ele comer. E ela disse que ela não havia encontrado ninguém que realmente valesse a pena lutar todo esse tempo. E ele perguntou sobre o que ela estava falando. E ela perguntou se ela tinha tempo de ouvir a história de uma princesa solitária e triste. E ele disse que tinha até um pouco de tempo. E ela disse que ela cresceu em uma família feliz. Ela tinha o pai dela, que era o rei, e a mãe, e 12 irmãos. E ela era a última filha. Só que teve uma viagem de barco no qual os pais dela morreram. E com o tempo ficou ela e os irmãos dela. Ficaram tristes um tempo, só que aí eles continuaram a vida. Até que teve um dia em que os dois irmãos dela foram para uma escalada em uma montanha. Só que uma avalanche aconteceu e os dois morreram. E de uns tempos pra cá, ficou só ela, nesse palácio enorme e solitário. Ela não tem marido, o reino vive em paz, ela tem muitas servas, mas nenhuma amiga. Eu ando pelo meu palácio e as pessoas ficam me vendo com um olhar de indiferença, só cumprindo as ordens dele de me servir e me proteger. Mas sempre que eu passo pela frente de um espelho, eu vejo meu olhar de tristeza e solidão. Eu não tenho ninguém, ninguém para amar, nenhum parente, mas eu estou cansado de tudo isso. E Renan disse que é muito triste mesmo. Ele próprio já faz muito tempo que ele não fala com seus parentes. Ele viu pela última vez que eles estavam bem, mas ele também vive sozinho, mas tem seus amigos. E Ana, quando ouviu isso, a alegrou um pouco e perguntou se ele era feliz junto com os amigos dele. E ele disse que era. Ele vivia viajando com eles e que era alguém que não precisava de muito para ser feliz. Tinha os seus amigos
e pessoas com quem ele pode contar e pessoas que contam com ele, e que ele está bem do jeito que está no momento. E ela, depois que acabou a refeição lá junto com ele, ele perguntou se ele já poderia ir, e ela disse se podia fazer uma pergunta para ele, um pedido, e ele perguntou o que era, e ela perguntou se ele estaria disposto a levar consigo uma mulher que carrega anos de solidão. E aí ele pensou um pouco, pensou sobre se ele poderia levá-la junto com o resto da turma, e ele disse que sim, e ela pediu para poder ir junto com ele, e ele ficou espantado com esse pedido dela, que ela era uma princesa e tinha um reino inteiro, e ele perguntou se ela tinha certeza se queria ir com ele mesmo, pois ela tinha um reino inteiro para cuidar, e ela disse que ela poderia deixar tudo isso para trás para ir com ele, coisa que ele ficou bem espantado quando ouviu. Então ela chamou ele para ir até a sala do trono, e quando chegaram lá, ele viu os tronos dos reis, e ela chamou o general de lá, e ela disse que de agora em diante estar deixando o reino para ele. Ela acaba abrindo mão da sua posição de rainha futuro, e agora deixa tudo para ele, e tirou a coroa de sua cabeça e deixou sobre o trono, e chegou com o general e disse que ele poderia de agora em diante reinar sobre todos, e ela seguiria o caminho dela, coisa que todo mundo ficou espantado quando ouviu. E ela falou para Renan para ele já ir, e o Renan ficou espantado com tudo isso, e ele foi sair do palácio sem levar nada, e o Renan perguntou se ela tinha certeza de ir embora junto com um estranho, depois de ter tantas riquezas e tantas coisas boas em um palácio, em um reino, e ela disse que nada disso substitui uma amizade ou um amor de verdade, coisa que o Renan ficou bem surpreso ao ouvir. E depois de chegar em uma parte mais afastada, depois de andar um pouco, ele disse que tinha algo que ela poderia não compreender de primeiro, mas que ele precisava contar, e ela disse que estaria disposta a ouvir qualquer coisa, e ele contou que ele não era desse mundo, mas que ele viajava por inúmeros mundos que existiam muito além do dela, e que ela só está aqui com ele porque um amigo dele tem a capacidade de saber quando alguém está em perigo, e acabou vindo até aqui para poder salvá-la, coisa que ela ficou bem surpresa, e ela disse que queria conhecer esses amigos dela e esse mundo, mas queria estar junto com ele. Então ele disse que o que aconteceria de agora em diante poderia ser demais para ela compreender, mas ele prometia que iria explicar tudo para ela. Então pediu para ela segurar a mão dele, e ela segurou. Então ele teletransportou ela para dentro da nave, e ela ficou espantada com isso de primeiro, e daí no momento ela olhou ao redor e viu muitas coisas que ela não compreendeu, e ela perguntou se era isso as coisas que ela poderia não compreender de primeiro, e ele disse que sim. E ela olhou um pouco ao redor, espantada, e disse que realmente é algo muito além do que eu poderia compreender de primeiro. E no momento acabou andando um pouco por lá com ele, e chegaram até a cabine de comando, e todo mundo estava lá esperando os dois chegarem. E quando ela chegou lá, perguntou quem eles eram, e ele disse que eram os amigos dele. E ela cumprimentou todos com a forma que ela tinha de cumprimento lá da realeza, e disseram que era um prazer conhecê-la, e ela disse o nome dela, Princesa Ana, agora só Ana, que ela deixou de ser princesa, e disseram que era um prazer poder conhecê-la, e o pessoal ficou olhando para o Renan, e perguntaram o que foi, e falaram para ele olhar para trás, e quando ele olhou, viu a romance lá, e ele perguntou o que ela estava fazendo lá, e ela disse que ela foi responsável pelo que aconteceu com o Caleb, o Renan e o Bomba. E agora foi com ele, só que ele não deixou a tripulação. E ele olhou para Ana, e Ana sem entender muito. E a Ana perguntou quem era ela, e o Renan disse que era o conceito do romantismo, a romance, e explicou para ela que ela era responsável por fazer com que algumas pessoas se apaixonem. E a Ana disse que foi o que aconteceu,